oportunidade aí, tá bom? Muito obrigada, viu, Dri? É com você. Muito obrigada. Então, primeiramente, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse convite. A Adriana e a Duda, né, que sempre me procuram com muito carinho, com muito respeito, com muita confiança no que Deus faz através de mim, não em mim, né, porque eu falo que sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. E, primeiramente, para aqueles que não me conhecem ainda, né, alguns já estiveram na outra live que eu tive a oportunidade de estar junto. O meu nome é Tainara Tupinambás e eu também passei por ou melhor, eu passo, né, por um processo, mas eu digo que eu já passei pelo deserto, porque eu já superei, eu já estou descansada no Senhor. Então, é um prazer estar aqui com vocês, podendo trazer uma mensagem, e o que eu sempre peço é que seja o Senhor a falar e não eu. No dia que eu recebi esse convite, o meu coração, ele burbulhou, porque eu acho esse assunto um assunto bem desafiador, mas um assunto de mega importância, algo que eu creio piamente. Então, após eu entrar no meu deserto, né, quando eu deparei com o meu deserto, tudo que eu fiz foi virar o holofote para mim. Eu entendi que a única pessoa que eu poderia convencer a algo era eu mesmo. Eu entendi que fazer por mim dependia somente de mim. Então eu aceitei e eu decidi viver esse processo do deserto, esse processo de transformação, esse processo de ser moldada pelo Senhor. A gente não entra no deserto em vão para sentir dor, a gente entra no deserto para ser transformado e ser moldado naquilo que a gente muitas das vezes achou que nem precisava ser transformado. Muitas das vezes a gente se acha perfeito, muitas das vezes a gente acha que está tudo certo, mas quando a gente entra num deserto é porque a gente precisa reparar alguns hábitos, algumas rotinas, alguns jeitos, algumas crenças, algumas manias, e Deus, ele trata a gente de uma forma muito linda, mas a partir do momento que você decide e que você aceita, você primeiro tem que aceitar que está no processo e em seguida decidir vivê-lo, porque se você decidir apenas passar por ele, você vai passar em vão. Então, como a Duda falou no primeiro dia, né, que eu tô acompanhando toda a campanha, eu peguei alguns pontos, porque Deus, ele trouxe essa mensagem ao meu coração de forma muito fervorosa, mas ele me fez rever toda essa mensagem e estar junto em cada um desses dias que já foram passados, que foi muito edificante. E a Duda, ela citou algo que alguém falou com ela sobre que o nosso deserto é como uma panela de pressão. A gente não abre uma panela de pressão de repente, de uma vez. A gente precisa ir molhando ela, esfriando e tirando o ar aos poucos para então abrir essa panela de pressão. E o processo, né, o deserto, ele é exatamente isso. É um dia de cada vez. A gente não consegue fazer no de repente, virar essa chave no de repente. A chave, ela precisa ser girada aos poucos para que a gente possa compreender o que a gente tem para aprender nesse processo. Então, entrando agora no tema, né, que eu fui convidada para falar, que é o tema dessa campanha, o que Deus uniu não separa o homem, a primeira pergunta que eu faço é: qual o propósito do casamento? O propósito do casamento, ele é um mistério, como fala lá em Efésios 5:32, exatamente. Ele fala sobre o casamento ser um mistério. Por que o casamento é um mistério? Pois são duas pessoas, famílias distintas, criações diferentes, perspectivas diferentes, sonhos diferentes, culturas diferentes, tudo diferente. Alguns com base familiar, outros sem base familiar, mas todos únicos, cada um da sua maneira, que decide se unir. E esse decidir se unir é algo desafiador. Mas quando a gente está dentro desse processo, muitas das vezes a gente não vê isso como um desafio, e sim como uma disputa. Então, o que Deus falou comigo foi muito sobre isso. Qual é o propósito do casamento? Então, ambos entram no relacionamento com hábitos, com costumes, com vícios, com virtudes, com manias, com crenças, com limitações, com bloqueios, e leva aquilo tudo para uma vida a dois. Então, não existe a pessoa certa. Muitas das vezes, em meio àquele turbulhão que a gente passa a viver, a gente se pergunta, né? Mas eu casei com a pessoa errada. Não, você não casou com a pessoa errada. Não existe a pessoa certa. São dois seres humanos. São dois seres humanos e que pecam, que falham e que erram. Então, não existe a pessoa certa. Nós casamos com a pessoa certa. Nós casamos com quem tínhamos que casar. Porque as pessoas, as diferenças, né, elas são necessárias justamente para que a gente possa se transformar, para que um possa preparar o outro no propósito do casamento. Só que muitas das vezes a gente não vê dessa maneira.
A gente entra num pé de guerra, a gente entra numa disputa e não vê que aquilo que está me confrontando é uma luz que precisa vir para mim, para que eu possa melhorar. E a gente pega aquilo como estão implicando comigo, está implicando comigo, não gosta do que eu faço, não gosta do que eu falo. Mas na verdade não. As diferenças, elas nos fazem percorrer o nosso propósito do casamento, que é uma transformação a dois. E muitas das vezes, enquanto a gente está no casamento, a gente não vive essa transformação. A gente não consegue olhar isso como dois, um transformando o outro. E a gente quer transformar o outro. A gente não quer ser transformado, mas a gente quer transformar o outro do nosso jeito a todo instante. Então, lá em Efésios 5,33, a Ana até também comentou sobre isso ontem. Fala, né, sobre ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher, reverencie o seu marido. Muitas das vezes a gente não faz isso diante de um casamento. Muitas das vezes a gente não consegue dar honra para o marido. Muitas das vezes o marido não consegue amar a mulher como ele ama a si mesmo. Muitas das vezes ele não sabe nem se amar. Mas a ordem que é dada é que ele ame a mulher como a si mesmo. E a mulher que ela reverencie o seu marido. E aí o divórcio, ele vem como uma tragédia. Ele é um campo minado, porque a gente sofre na área emocional, espiritual, financeira, na saúde, na área física. E fora que não é somente a gente, é todo mundo que está envolvido. É uma família, é os filhos. Então, o vínculo matrimonial rompido é a ruptura de algo que Deus uniu. A família, casamento, é algo que Deus formou. Não foi algo que eu criei, nem algo que vocês criaram. Foi algo que Deus criou. E a gente, quando passa por um divórcio, a gente está rompendo o que Deus uniu. Deus, ele pretendia que fosse para sempre. E aí, um ou os dois decide colocar um fim naquele projeto que é do Senhor. Muitas das vezes, o segundo, ele tem apenas que concordar, porque ele não tem opção. Mas alguém decidiu colocar um fim num projeto que é de Deus, num projeto que não é nosso, por achar que não é a pessoa certa, por achar que casou errado, por achar que pode ser feliz, por achar que não era feliz. Só que a maior lição que Jesus nos ensinou enquanto ele esteve aqui foi perdoar, amar, compadecer, ter compaixão e reconciliar. E quantas das vezes a gente prefere colocar como um descarte, colocar uma pedra em cima para não ter que perdoar, para não amar. Mas muitas das vezes essa dificuldade do perdão, essa dificuldade de amar, é porque é algo que a gente tem dificuldade de amar até a nós mesmos. Então a gente não consegue amar o outro, reconciliar com o outro, porque a gente não consegue reconciliar nem com a gente. Então o maior ensinamento que Jesus deixou foi esse. Foi amar o próximo, foi perdoar, foi reconciliar. Jesus, ele não atirou pedra. Muito pelo contrário, ele acolheu. O tempo todo ele acolheu. Então a lição que ele trouxe pra gente foi assim. Inclusive, dentro do projeto que é família, né? Nós temos percebido que o casamento tem sido algo desafiador praticar os ensinamentos de Jesus. No casamento é desafiador. Porque o que a gente não consegue fazer? É reconciliar devido ao orgulho. É compadecer com a dor do outro, porque você quer ser o mais importante. Você acha que aquilo ali é só manha, você não se preocupa, você não ama ele como você ama a si mesmo. Então, o desafio, né, Projeto Família, ele tem sido algo assim, bem desafiador, porque as pessoas não querem praticar o ensinamento que Jesus deixou. E aí, devido à dureza dos corações, que é cheio de orgulho, falta de perdão, é isso que endurece um coração, é que foi dada a carta do divórcio. Moisés deu a carta do divórcio por conta da dureza do coração. Mas não era assim desde o início. Lá em Mateus 19, 18, fala isso, né? E mesmo assim, no versículo é dito, né? Mas a princípio não foi assim. Por quê? Porque não era isso que Jesus queria. Não foi para isso que Deus fez o casamento. Mas Moisés, ele permitiu devido à dureza do coração do homem, devido à dureza do coração da mulher. E por que por que dessa dureza? Porque as pessoas não querem reconciliar. As pessoas não querem entender que todos nós erramos. Elas querem entender que tem um culpado, mas que não são elas. E aí elas não querem reconciliar. Elas não querem começar. Elas não querem pagar um preço para serem moldados. Elas preferem achar que o culpado foi aquela pessoa. E elas não têm nada a ver com isso. Então que elas vão seguir a vida delas. Só que não. O ensinamento que Jesus nos deixou quando ele esteve aqui foi reconciliar. Foi amar. Foi perdoar. Independente de quem seja. Ele não olhou a quem,
Ele não tratou com indiferença, ele reconciliou. E pouco antes, no versículo 19:6, em Mateus, né, 19:6, é dito que o que Deus ajuntou, o homem não separa. E aí, a gente vem naquele outro ponto, né? Um divórcio, ele compromete toda a família. O homem, ele acha que devido à dureza do coração, ele tem o direito de romper. Mas um divórcio, ele compromete ao marido, à esposa e principalmente aos filhos. Os filhos são os que mais sofrem, porque eles têm que lidar com tudo aquilo, com a rejeição, com o abandono, com a confusão de vira comércio, e eles não sabem lidar, são crianças. E os filhos, eles sofrem na fase infantil, na fase de adolescência ou na fase adulta. Qualquer momento que tem que lidar com o divórcio, o filho sofre. É a área que mais sofre. Então, o divórcio, ele valida o que Deus odeia, que é o divórcio, que é a quebra da família. Lá em Malaquias 2:16 é dito isso, que o divórcio, ele vai validar o que Deus odeia. Ou melhor, lá em Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Então, quando a gente vem um divórcio, está validando o que Deus odeia. Porque o homem, na lei dele, devido à dureza do coração, devido à falta de perdão, devido ao quebrantar o coração e querer ajudar a outra pessoa diante da sua falha, diante dos seus erros, ela prefere abrir mão daquela pessoa e começar de novo. Então, o perdão, ele não tem reinado nas pessoas. O amor nem se fala. E isso é que está tendo a dificuldade hoje em manter casamentos, em manter famílias restauradas, reestruturadas, porque está faltando o perdão, está faltando o amor. E por isso a dificuldade de reconciliar, de compadecer por falta de perdão e amor ao próximo. Amor àquela pessoa que você um dia escolheu, está do seu lado. Por falta de perdão, por falta de vontade, né, de decisão, de não, eu vou permanecer, eu vou lutar junto, eu vou fazer junto. E as pessoas que ficam no deserto, elas começam então a lutar com Deus, porque a única coisa que elas podem fazer é convencer a elas mesmas, porque quem tem o poder de convencer o outro é só o Espírito Santo. Então, em João 8:11, né, nos é mostrado que todos nós temos pecado. E Jesus, mais uma vez, ensina que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que foi naquela história justamente que a Ana também falou ontem, né? Quando eles trouxeram a adúltera, eles trouxeram ela para que ela fosse pedrejada. Eles queriam que ela fosse condenada. E Jesus simplesmente disse, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus olhou, ele viu que as pessoas tinham saído dali e ninguém atirou a pedra, ninguém condenou. Inclusive, Jesus fala com ela, né? Então vá e não peques mais, porque eu também não vou te condenar. Então, Jesus, ele mostra que não existe o pecadinho ou o pecadão. Existe o pecado. E o pecado, ele precisa ser perdoado. Se a pessoa, ela se arrependeu, se a pessoa, ela reconhece o erro e ela se arrependeu, ela merece o perdão. E é como a Ana disse ontem, né? E a gente dizer, eu perdoo, mas eu não quero conviver, a gente está repudiando. Eu perdoo, mas eu não quero mais, você está repudiando. Então, você está repudiando a pessoa que é uma só carne com você. Você repudia quem você um dia escolheu para estar do seu lado. Mesmo que você desperdoar. Mas se você tiver um perdão genuíno, um perdão verdadeiro, você consegue quebrantar o coração e ter bons olhos para o projeto que é família, para o maior patrimônio que a gente pode construir nessa terra, que é o projeto família, que não tem preço que paga, que não tem preço que constrói. E nós não somos o que fizemos, e nem o que fizeram com a gente, e nem o que falam da gente. Então, independente do erro, independente do pecado, se você se arrependeu, você é uma nova criatura em Deus. Se você tem um coração novo, Deus te faz uma nova pessoa. Deus, ele te perdoa. E por que o outro acha que ele não deve te perdoar? Se Deus, ele tem compaixão da gente, se Deus, ele tem misericórdia das nossas vidas e perdoa os nossos erros, por que a gente ainda acha que a gente tem o direito de condenar os outros? Por que a gente ainda acha que tem o direito de... por que a gente acha que tem o direito de apontar na ferida do outro, nos erros do outro? A gente tem que entender que todos nós erramos. Dentro de um casamento, tanto o homem quanto a mulher, ambos erram. Não existe o pecado maior, quem errou mais. Ambos erram. E por isso acontece o divórcio, devido à dureza dos corações. Porque se os corações estiverem quebrantados, Deus refaz, Deus constrói. Deus faz a gente olhar para trás
e não sentir mais dor e continuar aquela história. Mas muitas das vezes as pessoas preferem deixar para trás, não perdoar, não amar, não reconciliar e quebrar esse maior patrimônio que a gente consegue construir nessa terra, que é um projeto do Senhor. Então Jesus disse à adúltera, né? Vá e não peques mais. Então não é porque você pecou, não é porque fizeram algo com você, que você é isso. Você não é o que você fez, você não é o que fizeram com você. Jesus, ele quer a gente novas criaturas. Ele quer a gente quebrantado na presença dele, transformado e permitindo ser moldados. A gente precisa reconhecer, ter a responsabilidade de saber aonde erramos e permitir que ele trabalhe em nós, permitir que ele nos molde para que a gente possa melhorar e não ficar, a culpa foi do fulano, fulano fazia isso, ciclano fazia aquilo, ele era assim, ele era... Não, não, o que é dele é responsabilidade dele, o que é seu é responsabilidade sua. Então você que está nesse início de deserto, olhe para você, seja verdadeiro com você, reconheça aonde foi que você errou, quais eram as suas culpas, aonde você poderia ter sido melhor. E busque melhorar, busque ser transformado na presença do Senhor, busque abrir mão das suas vontades, para que Deus possa manifestar através de você e você possa ser cheio do Espírito, dos frutos do Espírito Santo, para que você possa começar a ser transformado, as pessoas chegarem até você e perceber que você não é mais aquela mesma pessoa, aquela pessoa que um dia errou, aquela pessoa que um dia fez algo, você não é o que você fez, você é o que você tem sido hoje na presença do Senhor. Você, como eu, somos filhos criados à imagem e semelhança dele. E ele só espera a gente voltar para ele, pedir perdão, para que ele possa, então, derramar as bênçãos dele sobre a nossa vida. Ele quer nos transformar, mas nós precisamos decidir. Por isso que quando lá no começo eu falei, a decisão, primeiro aceitar o divórcio, aceitar a separação, aceitar o rompimento, aceitar o deserto. E em seguida é a decisão, porque quando a gente decide, a gente consegue ter a responsabilidade de onde precisamos melhorar, de onde, em que áreas precisamos ser tratadas. A gente não tem que ficar porque ele é difícil, porque ele é assim. Não, o que você pode fazer para ainda salvar o seu casamento, você que está com o deserto, com o marido dentro de casa? Faça diferente, não fique esperando o outro mudar. Como a gente que está no deserto, não vamos esperar o outro voltar, o outro pedir perdão para a gente ser melhor. Não. Para agora, olha para você com verdade, com coragem. Tenha consciência. Porque não tem que 100% errou um e o outro era santo. Nós não somos santos. Somos humanos. Duas pessoas humanas que decidiu viver juntas. Duas pessoas humanas, pecadoras, falhas, que erram, que frustram. E a gente precisa o tempo inteiro ter um coração quebrantado para deixar Deus nos transformar e nos fazer melhor a cada dia. Então não olhe para o que fizeram, nem para o que você fez. É daqui para frente, é você se consertando com o Senhor, permitindo o Senhor vir te moldar, vir te tratando em áreas que você nem sabe que você precisa melhorar. Talvez num jeito de falar, num jeito de cobrar, num jeito de impor. Então, às vezes até mesmo a necessidade de dar a honra ao outro, de ser submisso, é como a Ana falou ontem, o ser submisso não é a gente se anular, é a gente somar, é a gente ser o alicerce ali para a pessoa, porque é onde eles falam, né? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher, então assim, atrás da mulher também abençoada existe o marido, né? Então assim, a gente precisa estar alinhado no casamento, o marido, Deus em primeiro lugar, o marido e a esposa, para que a gente possa fluir de acordo com que o projeto tem que fluir. Se a gente tentar a esposa ocupar o lugar do marido, o marido ocupar o lugar da esposa, ou o marido colocar a esposa no lugar de mãe, os papéis ficam invertidos. E a gente não consegue seguir com o projeto, que é o matrimônio. Então, o propósito do matrimônio é justamente esse. É a gente trazer luz, um na vida do outro, para que a gente possa ser transformado, ser tratado, ser melhor. E então entrar numa engrenagem, né? E conseguir rodar junto. Então, quando a gente vem para um deserto, eu vi muito isso diante do meu deserto. Quando eu vim para o deserto, eu vi que diante do meu casamento, eu não consegui ter essa luz. Eu não consegui aceitar a luz. E eu sempre queria fazer do meu jeito. E diante do deserto, eu entendi que Deus queria me tratar. E Deus tem me tratado até hoje. E é o que eu falo, ainda bem que até agora eu estou aqui nesse processo. Porque Deus tem me tratado. Há 15 dias atrás, ele me deu
como se diz, uma pressionada. Ele me colocou na parede e me mostrou que mais alguma coisa ele ainda queria me tratar. E eu creio que ele ainda tem muito a tratar. E é tudo no tempo dele. A gente não pode ficar ansioso, porque a gente precisa esperar o tempo do Senhor, porque ele tem coisas pequenininhas que a gente não quer, que a gente não aceita. Ele vem todo singelo tentar nos consertar e a gente se fecha. A gente não quer, a gente acha que isso não precisa melhorar. Só que aí ele faz você viver de novo uma situação e você resiste. E ele vai permitindo situações acontecer até que você entenda o que ele quer te tratar, o que você precisa melhorar. Então é por isso que eu falo, diante até das tribulações, olha para tudo e pensa, o que eu posso aprender aqui? Que lição que eu tenho para aprender aqui? Porque a coisa que eu mais tenho feito nesse meu processo é aprender. Eu tenho me tornado uma nova pessoa, que eu olho para trás e não acho mais aquela velha Tainara. E eu me orgulho muito da Tainara que eu tenho me tornado. Então, seguindo aqui, o que Deus ajuntou não separa o homem. A carta de divórcio foi dada devido ao coração duro. Deus nos chama para perdoar e amar. E perdoar 70 vezes 7. Lá em Mateus 18, 22, se eu não tiver notado errado. E é 70 vezes 7. O que seria esse 70 vezes 7? É inúmeras vezes, incansáveis vezes, incontáveis vezes. É você estar sempre perdoando. Porque a gente não perdoa porque o outro merece. A gente não perdoa porque o outro pediu desculpa. A gente perdoa porque a gente se torna livre. A gente aprende. A gente aprende diante dos erros dos outros. A gente aprende com tudo ali que a gente viveu. E quando a gente perdoa, a gente consegue olhar para trás sem sentir dor. E quando a gente olha para trás e vê tudo que você viveu e pôde aprender, é algo indescritível. É algo sobrenatural. A gente conseguiu olhar para trás e não sentir mais dor. Então, Deus, ele trouxe para nós essas duas lições, né? Jesus. E Deus nos chama para isso, para perdoar e amar. 70 vezes 7. E o 70 vezes 7 é incontáveis, inúmeras, incansáveis vezes. É a gente perdoar. Perdoou ainda não? Perdoa de novo. Você precisa conseguir ter um perdão genuíno para que aquilo um dia não volte. É como eu falei lá no começo, o divórcio ele é um campo minado. Ele destrói as áreas todas da nossa vida. E a gente precisa se restaurar, a gente precisa se construir, se transformar na presença do Senhor. Para a gente não sair fazendo as coisas do nosso jeito. E a gente só consegue começar, sair do lugar, quando a gente perdoa. Então, se você está com um deserto dentro de casa, ou se você vive um deserto com o marido fora de casa, é perdoar. Perdoa 70 vezes 7. É incansáveis vezes. É incontáveis. E aí eu queria finalizar contando um pouquinho do que de algo que aconteceu e Deus falou muito claro comigo, sabe? Quando o meu divórcio saiu, o meu divórcio ele demorou 9 meses para sair. Eu não entendi o porquê, mas eu sei que Deus tem um tempo para todas as coisas. Talvez ele estava me tratando nesse tempo, talvez não, tenho certeza disso. E quando o meu divórcio saiu, eu falei, eu não quero essa certidão. Eu não quero uma certidão de divorciada. Eu não quero carregar uma certidão e ter que apresentar uma certidão de divorciada nos lugares. E então, eu fiquei por 1 ano sem buscar. Eu não vi nem a cara da minha certidão. Eu sabia que eu estava divorciada. E aí, um belo dia, eu precisei ir lá e buscar essa certidão. E quando eu abri o envelope, que eu olhei para o envelope, eu falei, certidão de casamento. E ali todos os nomes, porém embaixo, tinha como se fosse uma observação, que é a averbação, falando que teve um processo em relação àquilo, né? Que teve um acordo. E aí eu saí daquele lugar muito pensativa e falei, Deus, eu achei que eu ia pegar uma certidão de divórcio. Então eu não sei se muitas pessoas aqui que estão passando por esse processo têm essa noção, alguns que já pegaram, já devem conhecer essa certidão. Essa certidão é uma certidão de casamento. E eu olhei para aquilo e falei, Deus, eu estava achando que eu ia pegar uma certidão de divórcio. Como assim que eu pego uma certidão de casamento? O nome da pessoa continua constando aqui. Achei que era uma certidão onde fosse como uma certidão de nascimento, porém, né?
Tainara Henriques Tupinambás, filha do fulano, filha da Beltrana, nascida em tal dia. E ali uma observação falando que um dia eu já havia sido casada, mas independente com quem. É assim que eu imaginava. Mas na verdade, eu entendi que quando eu cheguei em casa, que eu olhei para ela de novo, Deus falou comigo muito claro. O que Deus uniu, o homem não separa. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o que Deus uniu, o homem não separa. Nem na certidão. Ela falou, como assim? Eu fui e mostrei para ela que a certidão ela é idêntica. Ela é idêntica, ela não muda. E ali eu vi que a certidão ela permanece a mesma. Mas o homem, com o coração duro, ele substitui. Mas ele não consegue te dar uma certidão de divórcio. Isso é só um status que te dão, por causa da verbação que está embaixo. Mas a sua certidão, ela continua intacta, até que a morte te separe. Que aí sim eu ganho uma certidão de óbito. Mas sem essa certidão de óbito, a pessoa aparece ali por resto da minha vida, como meu marido. A não ser que eu, com o coração endurecido, decido substituí-la. Porque hoje as pessoas estão sendo descartáveis, estão tratando pessoas como descarte. Então elas pegam e faz o quê? Substituem. E isso a lei do homem permite, você substituir. Mas ele não te separa. Então a gente carrega essa certidão para o resto da vida, até que a morte nos separe. Então eu fiquei muito impactada com aquilo, porque eu vi que Deus estava falando comigo através daquilo ali. Eu estava muito nessa, eu acredito que todo mundo deve passar por esse processo, onde a gente começa a querer ler de novo o que está na Bíblia, para tentar entender e ver se a gente não viu algo errado, se não tem alguma brecha diferente, né? Porque eu tive isso. Foram muitas as vezes que eu voltei na Bíblia, eu leio de novo, principalmente preparando a palavra. Deus me fez voltar e olhar e querer entender, e eu olhava e não, peraí, aqui tem uma brechazinha. Quando eu olhava, eu falava, não, quem casa com a repudiada também adultera, quem casa com o adúltero também adultera, então não tem jeito. Então, as pessoas elas hoje estão tratando o casamento, né, como um descarte. Não deu certo com um, substitui, casa com outro. Não deu certo com um, substitui, casa com outro. E isso na lei do homem é permitido. A carta de divórcio foi dada devido à dureza dos corações. Então, quando a gente depara com isso, quando eu deparei com isso, porque eu esperei 1 ano para pegar essa certidão. Eu fiquei 1 ano com vergonha de pegar essa certidão, porque eu achei que era uma certidão escrita certidão de divórcio. E não, é uma certidão de casamento. Ela é idêntica. Se você não lê a verbação e apresentar ela em algum lugar, você é casada. As pessoas só vão saber que você não é casada, porque quando elas estão ali, elas têm que ler a verbação, a observação lá embaixo. Mas eu quis trazer isso para vocês verem o tanto, porque diante dos atendimentos que eu faço, eu até compartilho muito isso na hora que as pessoas entram nesse processo do divórcio, eu até troco muitas informações com elas a respeito do que eu já vivi. E eu vi isso, né? E eu compartilho com quem anda comigo essa experiência que eu tive, porque quando eu peguei essa certidão, que eu lutei por 1 ano para pegar ela, Deus ele fortaleceu meu coração de uma forma muito grande. Tipo, eu preciso permanecer em Deus. O meu tratar é eu e Deus. É um processo que eu preciso viver. Deus me colocou aqui porque ele tinha um propósito. Então a gente precisa decidir amar. A gente precisa decidir perdoar, reconciliar, compadecer da fraqueza do outro. Porque as pessoas, elas não fazem com a gente porque elas querem. Nós sabemos que a nossa luta não é contra nossos cônjuges. As nossas lutas, ela é contra o inimigo que age na vida deles. Foi dada uma brecha e a pessoa se torna escravo de Satanás. A pessoa se torna escravo do pecado. Vive uma vida, muitas das vezes, que parece linda, alegre, feliz, mas como uma pessoa que não tem um relacionamento com o Senhor, que não vive os princípios que está na Bíblia, ela é feliz de verdade? Hoje eu sei o que é uma alegria plena. Hoje eu sei que é ter uma paz que excede todo entendimento, independente da luta que eu esteja vivendo. Hoje, diante das lutas, eu consigo assustar com elas, até às vezes me irar, mas muito rápido eu me recomponho e falo, peraí, Deus está querendo me tratar algo. E como eu tenho essa alegria que é plena e essa paz que excede todo entendimento, eu consigo absorver o que está acontecendo, o que eu preciso aprender com aquilo tudo ali, para então aprender e ser tratada e continuar.
Então, quando eu me deparei com tudo isso, né, com o meu divórcio, eu precisei apenas olhar para mim. Eu virei o holofote, eu me priorizei, eu decidi fazer por mim e eu relutei contra essa certidão, porque ela me doía. E eu falei, eu não quero pegar um documento desse. Eu tenho vergonha de ter que mostrar um documento desse para as pessoas. E aí, então, eu pude compreender que Deus uniu, o homem não separa. O homem, ele apenas substitui, porque ele hoje está tratando as pessoas como descartáveis. Mas as pessoas não são descartáveis. A gente se torna uma só carne. Eu não sei em qual versículo, eu devo ter anotado aqui, mas agora eu não estou vendo, que ele fala que a gente larga pai e mãe para se tornarem uma só carne. E é por isso que às vezes a gente vive algumas situações, algum dia mais cansado, algum dia mais agitado, e a gente não consegue saber, mas talvez alguma luta está travada. E a gente precisa então batalhar de joelho, batalhar em oração, porque é só na presença do Senhor que a gente vai conseguir restaurar e restituir tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que Deus tem sonhado pra gente. E quando a gente decide caminhar com o Senhor, na dependência dele, sabendo que ele tem os melhores planos pra gente, isso é muito desafiador. Foi algo que também no início do meu deserto eu falei, Senhor, eu quero viver os teus planos. E eu tinha muito medo de quais eram os planos dele pra minha vida. Eu tinha muito medo. Só que quando eu olhei, comecei a perceber que os planos do Senhor eram muito maiores e muito melhores do que eu podia imaginar para mim, eu falei, eu preciso apenas confiar. Confiar e seguir olhando para Ele. Eu não quero saber o que está acontecendo, o que os outros estão fazendo, o que estão falando, o que estão vivendo. Eu quero seguir na dependência do Senhor. Porque quem me prometeu é fiel para cumprir. E o que eu perdi é um projeto dele. Jamais Deus vai permitir uma família ser destruída para que outra seja construída. Na minha concepção, isso não acontece. Uma família não é destruída para outra ser construída. Uma pessoa não é tirada de casa para construir uma outra família fora de casa. Deus quer de nós a reconciliação. Deus quer de nós o perdão, o recomeçar, o mais uma chance, mais um perdão. É inúmeras vezes, incansáveis vezes. E é isso que Deus tem para nós. Deus tem planos maiores. E quando a gente consegue se lançar, que a gente chama de descansar no Senhor, a gente começa a viver coisas sobrenaturais. Coisas que você nunca imaginou viver. Coisas que você nunca planejou. Mas que Ele te permite viver na presença dEle. Você começa a descobrir a sua identidade. Você começa a entender que além de filha, você pode viver como filha. Ser filho todos nós somos, mas são poucos os que decidem viver como filhos. E quando a gente decide viver como filhos, a gente abre mão de nós. A gente abre mão das propostas do mundo. A gente abre mão de fazer aquilo que nos agrada, para agradar a Ele. A gente começa a fazer as coisas de uma forma que não é mais para nós, mas é para Ele. É algo que só quem vive consegue entender e consegue compreender, porque na presença dele a gente começa a viver coisas jamais imaginadas, jamais sonhadas. Então hoje eu vivo isso na presença do Senhor e eu creio que o que Deus uniu, o homem não separa. O homem não vai separar até que a morte nos separe. Então é por isso que hoje eu vivo o meu processo, eu decidi caminhar com ele. Te falar que é fácil, eu estaria mentindo. Tanto eu, quanto a Adri, a Duda, várias pessoas que estão aqui, que já estão por um tempo maior, sabe que não é fácil, é muito desafiador, mas é a gente que decide todo dia permanecer na presença do Senhor. É a gente que permite todo dia, decide todo dia continuar. Porque muitas das vezes a gente quer viver na presença de Deus, mas fazendo as coisas do nosso jeito. E a gente não desfruta das promessas que Ele deixou na Bíblia. Que é a paz que excede todo entendimento, que é a alegria que é plena, que é dos sonhos que Ele tem para nós. Deus tem bênçãos para nos entregar a todo instante, só que muitas das vezes nós estamos de costa para Ele. Muitas das vezes a gente está fazendo as coisas do nosso jeito. A gente não quer fazer do jeito que é desafiador, do jeito que vem confrontando a gente. Muitas das vezes tudo que vem para nos confrontar é para nos fazer melhor. Só que a gente não quer ser confrontado, a gente não quer caminhar na luz. Que andar na luz dói,
anda na luz, pede transformação. Mas quando você decide virar o holofote para você e deixar a luz de Jesus vir sobre você, você coloca para fora todos os seus erros, todos os seus maus hábitos, e Deus vai te transformando numa nova pessoa. Hoje, quando eu olho para mim e vejo o que Deus está fazendo em mim e através de mim, eu falo, o Senhor é maravilhoso. Sem o Senhor, eu jamais estaria desfrutando do que eu estou desfrutando. Jamais eu estaria hoje aqui podendo falar para várias pessoas, testemunhar o que Ele trouxe ao meu coração. Porque no dia que a Duda trouxe para mim esse convite, eu falei, Duda, isso para mim é um tema bem desafiador, mas é algo que eu creio. E se você está me chamando, é porque eu preciso aceitar. Eu tinha acabado, nesse mesmo dia, eu lembro direitinho, que a Duda me chamou, eu tinha acabado de ter um tempo na presença do Senhor, onde eu estava me derretendo. Eu me derretia para Ele, assim, de Senhor, eu não sei o que o Senhor quer para mim, mas eis-me aqui, eu tô aqui, eu vou continuar aqui. E quando a Duda mandou a mensagem, eu estava no laboratório, fazendo exame de sangue com meu menino, que a gente deparou com uma situação recente, né, onde Deus me colocou contra a parede e falou, eu preciso que você olhe para os seus. O seu primeiro ministério é a sua casa. Você precisa aprender a servir em casa. E mais uma vez, porque isso é algo que eu reluto, porque eu não gosto de cuidar de casa. Mas Deus está me confrontando e me tratando nessa área, para a honra e glória do nome dele, né? Que eu relutei e ele de novo vem me tratar. E com isso, o que ele fez? Ele trouxe um probleminha de saúde para o meu filho, que como ele mesmo diz, mãe, a gente já enfrentou tantas coisas, que esse vai ser só mais um processo. Então eu tenho certeza que foi apenas para ajustar. Foi apenas para Deus me mostrar mais alguma coisa que Ele queria. Mas foi no meio desse turbulhão todo que eu recebi esse convite. E eu falei, eu jamais irei negar. Porque falar desse tema para mim é algo desafiador. Né? Já faz 2 anos, e eu não sei mais os meses, então vamos dizer quase 3 anos, que eu estou num processo de transformação. Num processo de descoberta de quem é a Tainara. E eu tenho encontrado a pessoa mais incrível que existe dentro de mim, que eu nunca imaginei que eu pudesse ser. Forte, corajosa, e uma pessoa hoje temente ao Senhor, que vive na obediência do Senhor, agradando a Ele e não a mim mesma. E tem sido algo incrível viver nessa dependência, sabendo que Ele tem para mim o melhor, que todo dia Ele me cuida, que todo dia Ele me entrega uma bênção, que todo dia Ele me permite viver o que eu jamais sonhei. Então tem sido grandioso. É como a Duda também falou lá no primeiro dia. Cuidado com a forma como que você ore. Porque talvez a pessoa volta, mas ela não volta liberta. Então a gente precisa pedir a Deus da forma correta. Porque hoje eu não troco o que eu estou vivendo na presença dEle por qualquer coisa. Eu não troco estar na presença, estar de novo com o que eu tinha e perder o que eu estou vivendo na presença de Deus. Então eu acredito que Deus, Ele tem algo grandioso para as nossas vidas, e o que Ele uniu, Ele não separa. Então a mensagem que eu tinha para trazer hoje era essa, né? Que o nosso maior desafio é amar e perdoar diariamente. Perdoa incansáveis vezes, perdoa inúmeras vezes. Isso vai te permitir ver de um outro ângulo, ter uma outra perspectiva. Você vai conseguir ver uma luz no fim do túnel, para que você possa então caminhar e ser transformado. Não olhe para o tempo. O tempo, ele é nosso. O tempo não é de Deus. O tempo, ele é nosso. E o tempo que for necessário para que ficamos conforme Ele quer, para Ele nos entregar o que Ele tem para entregar, Ele vai nos permitir viver. Então aceite e desfrute desse tempo. Desfrute, porque a gente tem muito para aprender. O que eu tenho aprendido, a minha vontade é de ensinar todo mundo, é de aprender todo mundo. As pessoas que me procuram sabem disso, né? Que eu tento o tempo todo passar o que eu aprendi, o que eu fiz, como que deu certo, como que é estar hoje descansada na presença de Deus e vivendo coisas que eu não tinha sonhado em viver. Então, o que eu convido vocês é o convite que Jesus nos faz e Ele me faz todo dia. Ame, perdoa. O amor e o perdão, ele é uma decisão. E é algo que cresce de uma forma que a gente não sabe explicar. Para a honra e glória dele, né? Por isso que eu falo, ele tem um propósito sim, comigo e com você. Ele pode não estar te mostrando do jeito que você quer, ele pode não estar fazendo no tempo que você quer, mas ele tem um propósito. Ele tem um propósito para as nossas vidas, porque o que ele une, ele não separa. A gente se torna uma só carne na presença dele. E não fique esperando que vai existir a pessoa certa,
porque a pessoa certa não existe. Somos todos humanos, somos todos falhos, pecadores, frustramos o outro, machucamos o outro. A nossa expectativa tem que estar sendo colocada no Senhor. Coloque as expectativas nele, que a gente se frustra menos, a gente se machuca menos e a gente consegue absorver do outro o que ele tem para nos oferecer. Porque muitas das vezes a gente tem uma expectativa no outro e ele nos frustra porque ele nem sabe que a gente tem essa expectativa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça e eu falei para ela, eu falei, você precisa expor o que está em você, porque ele não sabe o que está dentro de você e você não sabe o que está dentro dele. Então você precisa expor para que vocês possam se alinhar, para que vocês possam andar juntos e para que um possa estar somando na vida do outro, porque talvez do jeito que tá, ele entende que para você tá bom, mas para você não tá bom. E aí você se frustra lá na frente, porque ele entende que às vezes não tinham nada um com o outro. E aí você colocou nele uma expectativa que ele não sabia e ele te machuca sem querer. Então a gente precisa ter expectativa em Deus para que a gente não se frustre. Porque às vezes a gente coloca expectativa no outro, mas ele não pode nos oferecer aquilo que a gente quer. Muitas das vezes a gente carrega uma dependência emocional, uma rejeição, um abandono lá da infância. E a gente quer que o outro supra esse vazio. E não tem jeito. O vazio que está ali não é o seu marido que causou e nem ele que vai preencher. É somente Deus. É a gente olhar para trás, perdoar e ressignificar aquilo que te machucou um dia, conseguir honrar as pessoas que nos criaram e a gente poder seguir a nossa vida. Porque esses vazios, eles jamais vão ser preenchidos por pessoas. Eles podem ser preenchidos apenas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que transforma. E hoje eu tô aqui para testemunhar que ele transforma, que ele molda e que ele muda diariamente. E a gente tem sempre algo a aprender. A gente não pode imaginar assim, o meu processo chegou ao fim. Não. O nosso processo ele vai ser contínuo. Porque mesmo após uma restauração, após Deus te entregar o que ele tem para te entregar, nós precisamos continuar sendo melhores. A gente precisa continuar agradando ao Senhor, continuar aprendendo, porque senão a gente volta a ser o que a gente era antes. E para a gente não voltar a ser o que era antes e perder toda essa caminhada na presença de Deus, a gente precisa então estar em constante tratamento. Então a gente vive um deserto e começa um processo. E esse processo ele não pode ter fim. Porque se ele tiver fim, a gente erra de novo. Se ele tiver fim, a gente frustra de novo. Se ele tiver fim, a gente se decepciona. Então vamos amar. Jesus ele veio e ensinou a amar, independente de quem fosse. Jesus amou e perdoou, sem olhar a quem. Por que nós vamos olhar? Por que nós vamos condenar? Então vamos perdoar. A gente que está na presença do Senhor, a gente sabe que os que estão, que os que se foram, não estão agradando a Ele. Mas vamos nós estarmos aqui orando, porque nós somos uma só carne. Para que Deus possa ter misericórdia. Para que Deus possa fazer o melhor na vida deles. Então o que eu tenho para vocês hoje é exatamente isso. Que a gente possa perdoar e amar inúmeras e incansáveis vezes. Independente do que te fizeram. Ou independente do que você fez. Porque até mesmo você precisa se perdoar. Não é só perdoar o outro, a gente tem que se perdoar também. Porque a gente erra. Eu errei e eu precisei me perdoar. Eu precisei aceitar que eu fui errada, que eu errei, que eu frustrei, que eu machuquei. Mas infelizmente, a pessoa que está com o coração endurecido, agora a responsabilidade é dela, de quebrantar e querer amar e perdoar. Mas o que me cabe é continuar na presença do Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. É isso mesmo. Né? Eu creio que é isso. Nossa, é edificante você falando. Muito edificante essa experiência sua, assim, porque muitos estão passando agora, recentemente, depois que está abrindo muitas coisas depois desse problema que está tendo aí, que a gente não pode falar, senão a gente é cortado. O problema que teve, né? Muitos agora começou a sair muitos divórcios, né? Mas o divórcio é só um papel. É só um papel. Significa que eu até falo muito para os meus atendimentos. Você vai assinar, que bom, é ruim? É. Mas imagina uma outra festa, com uma outra situação, com outro naipe, mostrando o testemunho de Deus. Exatamente. Uma festa bem grande, exaltando o nome de Deus para aqueles que foi separado do joio e do trigo, porque querendo ou não, quando a gente entra no deserto, né, tá? Muitos vão embora.
Sim. Aqueles que a gente menos espera, eles nos abandonam. Sim. Então Deus automaticamente ele separa tudo isso. Sim. E é onde a gente começa a tirar toda aquela dependência daqueles conhecidos que a gente achava que exatamente, de amizades. Confiança em Cristo, separa tudo. E a gente aprende, que a gente tinha. e a gente aprende, inclusive, a